Boa tarde, né? Acabei de sair do supermercado e como eu gosto de falar, na verdade, religião não é uma coisa, vou à igreja, então eu sou religioso. Não, religiosidade, ser de Deus é o dia inteiro, a noite toda, não tem, agora eu sou, depois daqui a pouco eu não sou, não existe isso. Na verdade você não é, ou você é o tempo inteiro ou você não é, né? E aí que é uma coisa, essas coisas que acontecem com a gente, né? E aí acontece o seguinte, né? Eu tô lá no caixa do supermercado, enquanto o rapaz que eu conheço, lá eu gosto muito dele, e aí a gente começa a conversar e tal, e aí só surge um papo, né? Porque ele gosta muito de filme, de Star Wars, essas coisas, eu também gosto, tá? A força esteja convosco. Aí eu falei, olha, você sabe o que significa isso e tal? E aí ele falou, pô, que eu vou falar, né? A palavra força, a palavra espírito, tem outras semelhantes, elas vêm tudo de uma mesma raiz. Força quer dizer espírito. Como assim? Se você for procurar lá no latim, elas são variantes da palavra dínamos, se eu não me engano é essa palavra. E aí dessa palavra, dependendo como for colocada a entonação dela, uma série de coisas, ela significa coisas diferentes. Então a palavra força tem a mesma função inicial, vamos dizer assim, da palavra espírito, e é um espírito vivificante, né? Força vivificante, força que dá a vida, né? Dínamos, vem de lá. Só que se empregada errada, a palavra fica totalmente sem sentido, sem noção, né? Então, eu vejo muita gente, às vezes falando assim, não, você está cheio de energia. Eu falei, fala baixo, que se eu estiver cheio de energia, a Light vem me pegar aí para pagar uma conta extra, né? Meu Deus. Mas por que eu não posso falar isso? Porque, na verdade, quando as pessoas começam a falar dessas energias, elas estão falando de uma coisa que não é católico, isso não é cristão, né? É como se o mundo fosse energias. Não, esquece, né? Esquece, isso é errado, tá? E para um cristão como eu, isso é errado, senão é totalmente errado. Mas tem muita gente que usa por aí indevidamente, né? Então quando aí às vezes fala assim, você tá cheio de energia, me passa um pouco. Eu faço aquela cara minha de besta, né? Como assim, né? A minha energia é vivificante. Você quer minha vida? É isso? Você quer que eu doe a minha vida para você? É isso que você está me pedindo? Energia. Só tem uma. Energia vivificante. O espírito, que eu tenho dentro de mim, que é a força vivificante. Então, é um pedido absurdo. Então as pessoas, muitas das vezes, falam coisas absurdas, porque não entendem daquilo que estão falando. E eu tento explicar, né? Olha, isso está errado. Isso é um pensamento de outras religiões, que no nosso ver é errado. Está errado, né? Vou equilibrar as suas energias. Querido, né? Perde tempo com besteira, né? Então, quando Deus, a sua vida pode estar desequilibrada por outras questões, não por isto, né? Ou você tem a energia vivificante, ou você não tem. Quando você não tem, você já faleceu, né? Simples, né? Então Deus quer muitas vezes explicar assim coisas, às vezes são básicas, que a gente mistura. Eu lembro de Dom Cipriano da nossa aula até hoje, né? Como a gente erra coisas básicas. Obrigado, Dom Cipriano, aí pelas palavras. Então eu queria também dividir isso com vocês, né? Como vocês usam, né? E quando a gente pede que o Espírito Santo de Deus, né? Força poderosa de Deus desça sobre nós, ela vem, faz uma vida nova, ela pega o nosso espírito, que às vezes pode estar combalido, ou seja, enfraquecido, e dá um avivamento, ele se enche de novo de força, né? Da força vivificante, porque o único que pode dar e doar
força vivificante é Deus, e através do seu Espírito Santo, né? Não dá para ser de outra forma. Desculpa se eu tenho que falar isso, mas, né? Porque eu vejo tanta gente misturando conceitos e acaba falando umas asneiras que não fazem o menor sentido. É como se falasse frases desconexas para quem compreende aquilo que está falando. É por isso que Dom Cipriano umas vezes fala umas besteiras, fica falando para nossa cara, hein? O que você está falando? Eu lembro até hoje. Então eu queria colocar essa informação para vocês também aprenderem isso, né? Então a raiz da palavra é importante às vezes para saber o seu significado, o que Deus está querendo dizer com aquilo, né? Isso foi um papo, né, que aconteceu agora no caixa do supermercado. Ele falou, nossa, então eu, quando falar, em vez de falar força esteja comigo, eu vou falar que o Espírito esteja contigo, né? É isso aí. Se você falar, é a mesma coisa. Então, e você via que os nossos antigos falavam isso, né? Nos textos mais antigos, que o Espírito esteja contigo. Então, vamos atualizar esse conhecimento e usá-lo a nosso favor, tá bom? Paz e bem.